Muitos assuntos são importantes na Bíblia e tem alguns que se destacam por ter uma relação mais direta e específica conosco. E hoje vou tratar sobre o assunto o arrebatamento da igreja. Um assunto nobre, fascinante, que gosto muito de falar sobre ele, porque está nas páginas da Bíblia, do Novo Testamento, e assim pertinente a todos nós. Contudo, eu não vou descrever em si, inicialmente, o que é o arrebatamento. Mas, inicialmente, eu gostaria de tratar o que o arrebatamento da igreja não é. O que não é o arrebatamento da igreja. Isso pelo fato de ter pessoas que confundem certas passagens da Escritura, atribuindo-se elas referentes ao arrebatamento, quando na verdade não o é. Um exemplo disso está aqui onde eu vou ler, Mateus capítulo 24, verso de número 31. Assim se lê: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Se você perguntar a que se refere esse texto, há pessoas e até pastores que vão dizer é o arrebatamento da igreja. Prezados que estão na escuta e acompanhando essa mensagem, quero ser claro e específico, olhando o texto no seu contexto e de acordo com os leitores originais e a pessoa que falou que foi Jesus. Aqui não está falando acerca do arrebatamento da igreja, porque esse capítulo 24 está tratando do sermão profético de Jesus. E esse sermão profético estava dirigindo especificamente à classe judaica, aos judeus. E eu quero mostrar algumas passagens que estão paralelas a isso, para poder termos uma compreensão precisa do assunto. Eu me refiro a Isaías, capítulo número 11. Isaías é um profeta messiânico, descreveu a vinda de Jesus Cristo, sua primeira vinda. Também fala posteriormente sobre a sua segunda vinda. Mas aqui o capítulo 11, eu vou ler o verso 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Você percebeu que nas palavras de Jesus vai reunir os escolhidos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E aqui está falando exatamente isso, que ele vai trazer o povo judeu para a sua própria terra, virá dos quatro confins da terra. Eu quero avançar para uma outra passagem que está em Jeremias. E o contexto exatamente autoriza a falar dessa forma, por ter o analisado. Aqui disse Jeremias 16, a partir do verso 14. Você percebe que muitas vezes Deus fala no Velho Testamento, fala para o povo de Israel, diz: Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Contudo, aqui é diferente. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras, para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão, de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, e até nas fendas das rochas. Então note como Deus está prometendo uma busca total. Até quem está nas fendas das rochas vão ser encontrados para voltar para a terra de Israel. Hoje o povo de Israel está voltando para a sua terra desde a reorganização do Estado judeu em 1948. Tem vindo em massa judeu de todos os países do mundo, vamos dizer assim, de vários países do mundo. Mas chegará um dia quando virá todos na sua totalidade.
Porque muitos judeus hoje estão em países primeiro mundo, países avançados, países riquíssimos, e não querem sair. Eles são pessoas de negócio, pessoas do comércio, e não querem deixar aquela nação. Mas Deus vai buscá-los com pescadores, com caçadores, e até nas fendas das rochas eles serão procurados para vir para a sua própria terra. Isso lança luz ao que Jesus disse, que os anjos vão recolher os seus escolhidos de uma outra extremidade dos céus. Em uma outra instância, nós vamos para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 11. Aí está esclarecendo exatamente sobre esta passagem de Mateus 24. Ezequiel capítulo 11, verso 17 em diante, diz ainda: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. 17 a 19 de Ezequiel, capítulo número 11. Deus diz que vai trazê-los à terra de Israel. Deus vai dar a eles um novo coração. Isso é a nova aliança que está prevista, cujo sangue já foi derramado na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus. Nós, como igreja, já usufruímos os benefícios do sangue da nova aliança. Para os judeus, isso é uma coisa futura. Se dará um tempo, não sabemos que distância estamos dele, mas que acontecerá um dia na sua totalidade. Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar-lhes coração de carne, vai colocar espírito novo neles, assim diz o Senhor. Então, ele vai trazer de todas as terras para a sua própria terra. Isso é que Jesus estava falando em Mateus 24, 31. E ainda em Ezequiel, uma última passagem ainda, vamos para o capítulo 36, verso de número 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso vai acontecer, isso é futuro. Deus trará todos para a sua própria terra, conforme diz Ezequiel 36, verso de número 24. Bom, você percebe então que Mateus 24, 31 não está se referindo ao arrebatamento da igreja, e sim ao ajuntamento da nação judaica, do povo judeu, na sua própria terra. No texto que nós lemos aí, vamos avançar um pouco e você vai ver que tem uma outra passagem que é mal entendida nesse contexto. O que não é o arrebatamento? Não é Mateus 24, 31, aqueles que vão ser reunidos, os escolhidos, mas está falando ali sobre o povo judeu. Em Mateus 24, 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Não sei se você já ouviu, mas é comum acontecer, alguém lendo esse texto para falar sobre o arrebatamento da igreja. Isso não é arrebatamento da igreja. Essa parte aqui está falando de um outro contexto, está falando de pessoas que serão levadas para o julgamento. Aqueles que vão aqui é para ser julgado. E o contexto está falando sobre os dias de Noé, porque como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem, e mostrou então o cenário da vinda de Jesus, e tanto esse como o verso 31, está depois de uma afirmativa de Jesus sobre a grande tribulação. Então, o verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aí vem aquela parte que já falamos sobre ela. Então, aqui está falando no período da tribulação, já no final da tribulação, e vai ser o momento que vai ser o ajuntamento para o julgamento. Então disse, um será tomado e deixado o outro. Não está falando sobre arrebatamento, e sim para julgamento. Mas o capítulo 25 também é mal entendido e fala da parábola das 10 virgens. Percebe isso? A parábola das 10 virgens. Nesta parábola aqui, aparecem 5 virgens nécias e 5 prudentes. Todas são virgens. Estavam com lâmpadas, contudo, umas com azeite e reserva, e outras só com azeite, quando faltou não tinha mais. E aparecem as noivas, as virgens, melhor dizendo, e aparece o noivo, aparece a festa, o banquete, aparece os convidados, mas esta parábola não está falando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Fala sobre a volta, mas não é sobre o arrebatamento da igreja. Se você já ouviu alguém insistentemente pregar essa passagem sobre o arrebatamento, poderia ser só uma aplicação comparativa, não pode ser uma interpretação, porque não fala sobre o arrebatamento em si, e sim a vinda de Jesus. Porque você vê todo esse cenário, o noivo, as virgens, você vê os convidados, o banquete. Mas agora a pergunta é, cadê a noiva? Cadê a noiva no texto? Note, tem 5 virgens nécias e 5 prudentes, então são 10. Mas não são a noiva, são as que vão para acompanhar o casamento, faz parte da cerimônia. Você vê o banquete e o noivo vai chegar à meia-noite, vem o noivo, mas cadê a noiva? Gente, aqui é o período da grande tribulação e a noiva está no céu, pois já foi no arrebatamento pré-tribulacional, antes da tribulação, já está com o Senhor. E ela agora será o momento em que vem para exatamente a festa, a comemoração do casamento. Isso é o que está acontecendo. E nós podemos ver com clareza, do verso 1 ao verso 13 de Mateus 25, na parábola das 10 virgens, que fala sobre a volta de Jesus, sim, mas não o arrebatamento da igreja. Agora, eu gostaria de levar você a pensar uma coisa, finalmente. A que você está esperando? Está esperando a quem? Está esperando Jesus Cristo voltar? Ou está esperando apenas as coisas piorarem e chegar ao anticristo? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. E você, aqui está aguardando? Segunda questão, como está a sua vida hoje diante de Deus? Diante da mensagem do arrebatamento da igreja, que Jesus Cristo vem buscar os seus. Você está preparado? A vida sua no momento, no presente, está refletindo essa expectativa gloriosa de que Cristo vem e vai levar aqueles que estão nele para um momento glorioso no céu? Você está pronto para, se hoje acontecesse o chamado arrebatamento, você ir com Jesus? Pense sobre isso. Esta é a oportunidade que nossa mensagem hoje traz aos vossos corações. Reflita na volta de Jesus. E entenda que o que ele declara é realidade. Não passa uma palavra daquilo que ele diz. É só uma questão de tempo e cada um que se cuide e se prepare. Já estás pronto? Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante em tua vida e responda o seu chamado. Amém? Agradecemos por aqueles que têm nos acompanhado através dos vídeos do YouTube. Nós tratamos uma série aí sobre Israel e a igreja. Agora estamos ponto e partida sobre um assunto, o arrebatamento da igreja. E não deixaremos de, lá na frente, ter que mencionar um pouco mais ainda sobre Israel em si. Dentro do contexto do arrebatamento da igreja, vai ser necessário contrastar um pouco com o tempo dos judeus. Mas agradecendo a você que acompanhou,
e também que está partilhando com outras pessoas para que possam estar na expectativa de que Jesus Cristo cumprirá a sua palavra um dia. Passa o céu, passa a terra, mas ela permanecerá. Amém? Deus abençoe.